O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tudo por Jesus, tudo por Jesus, tudo por Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, podem assentar-se. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. E eu creio nisso. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Mais uma vez do início, cantemos por sobre as nuvens. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado
à direita de Deus. Creia nesta existência. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Como disse no início desta Santa Missa, celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa. A liturgia da palavra de hoje nos convida a olharmos a missão primeira da Igreja, a missão primeira desta esposa mística de Cristo. E de modo especial, o Evangelho nos convida a meditar sobre o que acabamos de contar. O céu, o lindo céu. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, nos mostra um problema pastoral, problema humano. Porque assim, onde tem gente, tem confusão. Onde tem gente, tem quizumba. Onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem questões, ciúmes, invejas. Então, se você achava que na Frei Galvão ia ser diferente, já vos digo que não. E aqui, queridos, de uma maneira muito tranquila, algumas pessoas, elas se assustam por problemas como estes estarem na igreja. Mas veja, já na igreja primitiva havia esse tipo de problema. Vamos à leitura. Bem você sabe, mas não custa reorganizar este conceito na tua cabeça. O cristianismo, ele é pregado primeiro aos judeus. Por quê? Uma vez que é o povo judeu que Deus escolhe como herança própria, os destinatários primeiros da boa nova do evangelho são justamente os judeus. Então, a palavra de Deus, o evangelho e a doutrina de Cristo foi pregado primeiro para eles, de tal forma que os primeiros cristãos acabam saindo do judaísmo e vindo para o cristianismo. Amém? Este é o primeiro tipo de cristãos que aparecem. Quais são, então, os outros cristãos? Uma vez que Paulo começa a pregar o cristianismo para o mundo pagão, surge um outro tipo de cristão. Os que saem do paganismo e de suas culturas todas, deixando tudo isso para trás, adentrando, então, ao cristianismo. Então, o primeiro tipo de cristão, judeu que larga o judaísmo para vir ao cristianismo. Segundo tipo de cristãos, pagãos que largam o paganismo para virem ao cristianismo. Qual é o grande problema? Uma vez que os cristãos primeiros são os que saem do judaísmo, eles acabam sendo melhor assistidos, são aqueles que têm uma certa predileção dos apóstolos, porque estes também saíram do judaísmo para vir ao cristianismo. E o que começa a ficar muito, mas muito evidente, que as viúvas, que eram então descendentes dos cristãos que saíram do paganismo, começaram a ficar escanteadas, porque o cuidado era dado majoritariamente aos cristãos que eram de origem judia para o cristianismo. Então, sim, você acabou de ver na primeira leitura um problema pastoral. Sim, você acabou de ver que, sim, o coração humano faz eleições o tempo todo. Se você acha que eleição tem a ver só com política e que é de 4 em 4 anos, você não entendeu como funciona o coração humano. O coração humano faz eleições o tempo todo. Em nosso coração fazemos várias votações. Por muitas vezes elegemos em nosso coração, damos impeachment em nosso coração, promovemos algumas pessoas a outros cargos em nosso coração, demitimos outras pessoas do nosso coração. O nosso coração, querido irmão e querida irmã, faz eleições o tempo todo. Me permita animar um pouquinho o seu domingo. Levante a mão você que tem irmão ou irmã. Segura a mãozinha rapidinho. Cá para nós.
Nós sabemos quem são os preferidos dos nossos pais. Pode abaixar a mão. Cá para nós. A sua mãe, porque não quer arrumar confusão, o que ela vai dizer? Não, mãe ama tudo igual. E isso é mentira. Porque se mãe ama tudo igual, por que que na sua casa a foto que ela tem de você é 3x4 e do seu irmão parece um banner? Se mãe ama tudo igual, por que quando você não ajuda, você leva uma bronca? E quando o preferido ou a predileta não ajuda, não tem problema, a mamãe faz sozinho. Vamos ser honestos. O nosso coração faz eleições o tempo todo. E mesmo o amor materno, ou seja, o amor de mãe, tem as suas predileções. Nós sabemos disso, nós sabemos quem é o preferido do papai ou o preferido da mamãe, sim ou não? E as mães dizendo, puxa, padre, o senhor estava tão bem na homilia. Cantou sobre o lindo céu, que é o lugar que eu quero viver para sempre, mas padre, agora eu já não sei se vou para o lindo céu. Calma, comecei falando do céu e terminarei falando do céu. Mas o que eu estou dizendo é, o meu coração e o seu fazem eleições o tempo todo. E o que acontece na primeira leitura é fruto disso. Um problema pastoral surge porque o nosso coração tem preferências. E quanto antes você assumir isso, melhor será para você e para aqueles que estão ao seu redor. Qual é a grande questão? E aqui, irmãos, provavelmente o que eu vou dizer vai ser ofensivo para algumas das senhoras e senhores. Mas vamos lá. Uma vez que as viúvas, descendentes dos cristãos que saíram do paganismo, estão ficando desassistidas, começa a rolar fofoca, confusão, briga, tudo que geralmente acontece dentro de uma paróquia. E você vai dizer, não, padre, mas isso só acontece aqui. Irmão, confusão tem em toda a paróquia. Alguns dizem assim, padre, sabe por que eu não vou fazer nenhum trabalho na igreja? Porque lá as pessoas são hipócritas. Você é mais um. Acontece que você é o hipócrita que está de fora. O que eu mais escuto é, padre, sabe por que eu não entro na igreja para fazer os trabalhos do Senhor? Porque na igreja só tem panelinha. Você sabe o que eu aprendi? Só reclama de panela quem está fora dela. Porque quando você está dentro da panela, quando você faz parte do círculo de amigos, tá tudo bem. Panela só se reclama quando não se está incluído nela. Então você começa a perceber que as minhas desculpas e as suas para não servir a Deus são completamente suficientes. Não, padre, mas eu não vou porque na igreja só tem gente que não presta. Irmão, é a desculpa que o gordo dá que não vai na academia. Ah, eu não vou na academia porque eu tô gordo. Então, mas academia é para você principalmente. Portanto, se a sua alma está fora de forma, se a sua vida espiritual está desalinhada, com todo respeito, a tua paróquia, a tua igreja, a tua pastoral, o teu movimento, a tua associação, o que você faz na presença do Senhor é o lugar onde Deus quer moldar você. E se eu fosse você, arrumava o quanto antes um serviço na igreja para, de fato, mostrar que o seu amor não se dá só por sentimentos, mas também por ações. Agora, qual é a essência do trabalho principal da igreja? O que Pedro com os outros 11 diz? Não é justo que deixemos nós a tarefa de pregar o evangelho para servir as mesas. Veja, Pedro não diz que não é importante servir as mesas. Pedro só deixa claro que a primeira missão da igreja é a pregação do evangelho e não servir as mesas. Quando Jesus vai na barca de Pedro, Jesus o convida a ser pescador de homens, não assistente social. Quando Jesus entra na vida de Pedro e o convida a deixar aquela barca e aquela rede para uma outra missão, Jesus convida Pedro a ser ganhador de almas para o céu, não alguém que só fala das coisas deste mundo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, entendam muito bem o que eu vou dizer. Quando um sacerdote, ele não compreende a sua missão, ele pode acabar se perdendo e virando um belo de um assistente social. Aí ele já não se sente um chamado por Deus, ele diz que a sua vocação não foi um chamado de Deus, porque em Deus mesmo ou ele não acredita ou com ele não conversa. Ele diz que a vocação sacerdotal dele foi uma construção. Ora, este sacerdote não tem vida espiritual nenhuma. Por quê? Porque se fosse para ser um assistente social,
não era necessário fazer filosofia e teologia. E, de modo especial, não seria necessário gastar anos e anos da própria vida para configurar-se a Cristo por meio de uma vida ascética e também mística que todo candidato ao sacerdócio precisa buscar viver. Mesmo o que Pedro faz, elege 7 homens, e aí vemos a instituição dos diáconos. Na igreja primitiva, estes eram responsáveis por cuidar das mesas e das viúvas. Por quê? Diz ainda a primeira leitura que, uma vez que os diáconos, que devem ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, iriam cuidar das mesas das viúvas, olha só, eles agora poderiam se entregar inteiramente a 2 ações: a oração e a pregação da palavra. Essa é a essência do serviço sacerdotal. O sacerdote precisa ser um homem de oração e depois de pregação da palavra, não um assistente social. Entenda, irmãos. Entenda, existem sacerdotes por aí afora e você sabe muito bem o nome dele. Eu não vou precisar dizer o nome dele para você, que sim, não fala de Cristo, mas usa do sacerdócio para militar por ideologias mundanas, pagãs, completamente contrárias ao ensino de Deus. Usa do altar, usa do ambão para ser um militante, mas não para ser alguém que anuncia a palavra e denuncia o pecado. O pecado na boca deste sacerdote não é pecado, é uma nova forma de realidade, defendendo aquelas siglas que você sabe muito bem quais são e que eu não preciso citar. A sorte é que essa homilia está sendo gravada. Porque se fosse a homilia da manhã, igreja, ia ter gente aqui, sabe, fazendo careta. Mas a sorte é que essa está sendo gravada e vai para o grupo de homilias, amém? E você que está ouvindo agora essa homilia vai pensando, puxa, que o padre disse de manhã. Pois é, eis o mistério da fé, tu não estava lá. A função primeira do padre é ser um homem de oração e depois pregar a palavra. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, queridos irmãos e irmãs, quando eu era mais novo, quando eu era criança, minha família passou por vários problemas financeiros. E a minha paróquia de origem, por muitos e muitos meses, acabou cedendo para nós, pelo trabalho dos vicentinos, cesta básica. Então, por um bom tempo, a minha família foi sustentada pela cesta básica que a minha paróquia dava. Paróquia São Lucas Evangelista em Carapicuíba. Agora, você sabe por que eu sou padre? Não é porque a igreja dava a cesta básica para mim. É porque o meu pároco me dava a Deus durante a homilia. É por isso que me encantei pelo sacerdócio. Não é porque a igreja enchia o meu bucho. É porque a cada domingo eu tinha excelentes homilias. A cada domingo eu tinha um encontro real com Jesus na Eucaristia. A cada domingo a liturgia da minha paróquia ela é bem celebrada. A cada domingo, quando eu fazia catequese, os catequistas eram bem preparados. Diga para nós o nome do seu pároco, padre. Digo, Padre Birajara Vieira de Melo. Ele, por causa de boas e santas homilias, foi moldando o meu coração a tal ponto que me senti despertado à vocação sacerdotal. O sacerdote precisa ser um homem de Deus que saiba despertar vocação no coração das pessoas, porque já não são palavras dele, são palavras do próprio Deus. E estas palavras surgem porque o sacerdote precisa gastar tempo dobrando o joelho e rezando, não sendo um palhaço de TikTok fazendo dancinha. Tom, 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 tom. Pelo amor de Deus, que palhaçada. Quer dizer, hoje em dia as pessoas olham para o sacerdote e falam, nossa, como ele é engraçado. Mas não falam, nossa, como ele é santo. Hoje em dia as pessoas olham para o padre e falam, nossa, como ele é divertido. Mas não falam, como ele reflete Jesus. Olham para o sacerdote e falam, como ele é bravo. Mas não falam, puxa, o que ele está dizendo tem razão. Perceba, querido irmão, querida irmã, a função primeira do sacerdote é rezar e depois pregar a palavra. Entenda, qualquer mão pode entregar uma cesta básica e eu não estou falando mal disso. Até para que, se você não sabe, eu acompanho uma missão em Osasco, missão Despertar. Eles trabalham com pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. Então, sim, não só fui um assistido pela igreja, como hoje, como sacerdote, acompanho um grupo que assiste pessoas que também passam pelas suas vulnerabilidades. Mas, repito, qualquer mão pode entregar uma cesta básica, mas só a mão do padre pode entregar Jesus na Eucaristia. A função do padre, primeiro, é essa.
O padre não deve ficar postando o bem que faz justamente para receber a atenção dos outros, não. O sacerdote precisa viver uma vida escondida. Quando ele fecha a porta, Deus precisa ser prioridade no quarto dele, para que Deus continue a ser prioridade quando ele sair pela porta de seu quarto. Então, sim, a missão da igreja, primeiro, é pregar a palavra, depois assistir às mesas. Teologias como a teologia da libertação, eu vou dizer de novo, caso você não entendeu, eu vou falar bem devagar. Teologia da libertação. Esse tipo de teologia quer transformar a igreja em uma ONG, como se ela tivesse preocupada em moldar as estruturas deste mundo. Irmão, a igreja está preocupada em salvar as almas. A igreja está preocupada em incutir no coração dos fiéis o desejo contínuo de conversão. Quando alguém abraça esse tipo de teologia que tem esvaziado igrejas, que tem esvaziado seminários, que tem esvaziado o conteúdo, depósito primeiro da fé, esse tipo de teologia vai esvaziando a igreja do sagrado e vai transformando ela em mais uma esfera política. Não, não. Padre, por que o senhor diz isso? Porque eu já trabalhei numa paróquia assim. E eu sei como funciona. Pouco se reza, do céu não se fala. Só se fala de instâncias terrenas. E quando você se dá por conta, você está sozinho numa igreja, porque lá já não se tem Deus para oferecer às pessoas. Apenas mais do mesmo, mas com uma roupagem religiosa. Sim, sei do que estou falando, porque já vivi esta realidade e não desejo ela para nenhum de vocês. Portanto, repito, o dever do sacerdote é rezar para depois pregar a palavra. Se não reza, ele falará de alguém com quem ele não tem relação nenhuma. E se não prega, estará sendo omisso. E aqui, irmãos, algo muito importante. Eu sei que algumas pessoas da paróquia não gostam das minhas homilias. E está tudo bem. Eu sei que demoram mesmo. Só que eu sei que algumas pessoas não gostam de mim. E está tudo bem. Porque você não é obrigado a gostar de mim. Você é obrigado a me amar. É, o negócio é mais exigente. Primeiro, Jesus disse: amai ao próximo. Eu sou seu próximo. Estou pertinho de você aqui, ó. Segundo, Jesus disse para amar os inimigos. Imagina o padre. Sim ou não? Pois é. Segundo, não, mas terceiro. Quem aqui ama Nossa Senhora? Levanta a mão. Olha que lindo. Baixa a mãozinha. Você sabia que o sacerdote é o filho predileto de Nossa Senhora? Então, querido, você vai ter que me amar. Padre, eu não gosto do senhor, não tem problema, mas vai ter que me amar. Eu sei que algumas pessoas, enfim, pelo meu jeito truculento de ser, acabam confundindo a minha forma de ser com o conteúdo que Deus coloca na minha boca. Talvez a minha forma de ser seja um pouco ríspida, e isso é por minha criação, que não acho que foi ruim. A minha mãe me amou muito. Ela me amou, me educou, cuidou de mim. A minha mãe me amou demais. Amém, igreja? Você não tem noção do quanto eu fui amado. E eu só estou dizendo que ela não está aqui. Se ela ouvir essa homilha depois, eu vou apoiar em casa. Mas posso ser sincero? Todas as vezes que a minha mãe me amou demais, ela me corrigiu. Ela moldou um bom homem e hoje este bom homem é um bom sacerdote. As minhas homilias são também uma forma de eu amar você demais. Sabe por quê? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, e homilias de geleia nunca fizeram um povo convertido. Então a minha preocupação, querido irmão e querida irmã, é se a tua alma está chegando na presença de Deus. Por quê? Agora eu pego na tua mão e levo você para o Evangelho. Eu confesso que esse Evangelho, eu praticamente o decorei. E por quê? Porque este Evangelho é o que nós geralmente usamos na celebração das exéquias, que é a celebração que se faz pelos fiéis defuntos, amém? Fiéis defuntos católicos, amém? Vamos aproveitar e resolver um problema bem prático aqui. Presta atenção. Exéquia é um rito católico, presidido geralmente por um padre católico quando o defunto é? Pois é, quando o defunto é católico.
Aí morre uma pessoa que não era católica, e aí no desespero, chama o padre, pelo amor de Deus. Oxi, e eu vou fazer o quê? Pera, tu acha mesmo que depois que a pessoa morreu numa fé que não é a nossa, eu vou lá dizer algumas palavras, e aí Jesus vai dizer, puxa, já que o padre está dizendo, eu vou reconsiderar. Não. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um problema pastoral na nossa paróquia. A pessoa não é de igreja, quem é você que é parente. E aí a pessoa que nunca foi da fé católica, quando ela morre, você quer que chame o padre para lá. Não. A pessoa precisa ser respeitada. Se ela não foi católica enquanto viva, ela não se tornou católica depois que morreu. Você acredita, sim ou não? Pois é, mulher. Eu lhe digo agora. A pessoa depois que morre não vai para a missa. Você acredita? Geralmente o que vem para a missa é o nome dela, que o parente bota. Só. Então veja, exéquia é para fiel defunto católico. Aí a pessoa é espírita. Aí, padre, vai lá dizer uma oração. Eu? Oxi. O espírita acha que quando ele morre, reencarna. Eu entendo que quando se morre, se é julgado. Ou é céu, ou inferno, ou purgatório. Eu vou lá dizer uma coisa que vai contra a doutrina da pessoa que morreu. Aí a pessoa é do candomblé. Eu vou lá fazer o quê, gente? Aí a pessoa é de um outro tipo de religiosidade. Me chamaram para ir num exército uma vez. Era alguém de origem japonesa. Eu cheguei, um incenso com cheiro duvidoso. Arroz perto do caixão. Umas cumbucas de comida. Pensei, mas o que eu, um padre católico, estou fazendo aqui? Mesmo as pessoas acham que não, na dúvida, elas querem se garantir com tudo. Desculpe, irmão. Fé não é você se garantir com o que você crê. Fé é o que molda a tua experiência de vida. Experiência de? Pois é, experiência de vida. E só se molda esta experiência enquanto se tem vida. Pois é. Então que fique claro. Ai, morreu fulano de tal. Ele era ateu, chama o padre. Não vou. Não vou. Porque agora ele se converteu, mas é tarde demais. Porque agora finalmente ele. E não é que o senhor existe mesmo? Eita, olha aí, ó. Falava que o senhor não existia, agora aqui, ó, estou de frente para o senhor. Deus vai dizer, pois é. Mas já acabou o tempo, né, meu filho? O tempo do mérito acabou. Agora é o tempo da justiça. Amém? Resolvido este problema pastoral dentro desta homilia, vamos para o evangelho. Repito, este evangelho é um dos que mais tocam o meu coração, porque é o evangelho que já fiz em muitas exéquias. E eu quero convidar você para ler as nuances deste evangelho. Estamos em João capítulo 14. Nós vamos ler, já estamos, aliás, lendo João 13, 14, vamos ler João 15, João 16, até chegarmos em Pentecostes. Olha que interessante. Jesus, ele acaba de chamar Pedro, Tiago e João. Quem são? Ele chama eles para rezar. E o que eles fazem? O que você está fazendo na minha missa agora? Dormem. Calma, eu vou falar bem baixinho para não te acordar, viu? Seu herege. Olha só como o clima não é propício para a atitude de Jesus e mesmo assim ele a tem. Pedro, Tiago e João. Jesus os chama para orar. Eles dormem. Jesus já transpirou sangue no Getsemane. Judas, aquele hipócrita, saiu para trair o mestre. Era o clima propício para Jesus dizer, sabe o quê? Os de verdade eu sei quem são. Olha aí, ó, Pedro, Tiago e João. Os três que estavam comigo, ó, Tiago e João queriam um lugar à minha direita e um à minha esquerda, só se fosse para dormir, né? Judas, o pior de todos, reclamou que gastaram 300 moedas num perfume comigo e foi me vender por 10% do valor. 30 moedas. Pois é, mas deixa, esse povo não perde por esperar. Você percebeu que Jesus não fez isso? Por um simples motivo. Quem ama não tem tempo de jogar nada na cara de ninguém. E com todo respeito, toda vez que você ama alguém e joga algo na cara dessa pessoa, o seu coração diz uma coisa e a sua boca diz outra. Jesus não tem tempo de jogar nada na cara de ninguém. O clima está propício. Ele vai ser traído com um beijo, vendido a 30 moedas, abandonado por Pedro, também por Tiago e João. João voltará só no outro dia. Mas não. Ele olha para eles e diz, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus,
tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eis que vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido preparar um lugar, voltarei e vos levarei, porque onde eu estiver, quero que vocês estejam comigo. Presta atenção nisso. Jesus, ele poderia estar completamente perturbado, mas ele quem diz, não se perturbe o vosso coração. Primeira ordem de Jesus nessa homilia para você, não se perturbe o vosso coração. Não se abata, se acalme, respire fundo, segure no terço, que as coisas vão começar a se ajeitar e se colocar no seu devido lugar. Jesus começa a dizer sobre o céu. Diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Por favor, coloque a mão na sua cabeça. Alguns têm mais que outros, né, igreja? Alguns têm cabeça para dar e vender, meu Deus. Olha aqui para mim. Você já parou para pensar que você está colocando a mão na sua cabeça, mas que Deus já sabe a medida da sua cabeça e preparou para ela uma coroa de glória? Deus já sabe a circunferência da tua cabeça e preparou para você uma coroa para pôr no céu. Amém? Coloque a mão aqui no seu corpinho rapidinho. Eu gostei bastante, hein? Já mão. E se eu disser para você que Deus já preparou para você uma veste de salvação, lavada e alvejada no sangue do Cordeiro, e esta veste você usará para a festa no céu? Perceba mais ainda, igreja. O Senhor tem um cetro de ouro para colocar na tua mão. Ele já tirou a medida dos teus dedos para que o cetro encaixe com perfeição na sua mão. Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, o que ele está dizendo? Eu estou indo preparar um lugar para você. Eu quero que você compreenda. Quando você ama muito alguém, você é capaz de perdoar a pessoa, mesmo por coisas que ela ainda não cometeu. Jesus sabe que Pedro ainda não largou, mas vai largar. João ainda não saiu correndo, mas vai. Tiago não deu pernas para quem te quero, mas vai fazer isso quanto antes. E mesmo assim, Jesus já antecipa dizendo: eu vou ir e quando voltar, prepararei para vocês um lugar, porque eu quero que onde vocês estejam, onde eu esteja, eu quero que vocês estejam também. É como se Jesus dissesse para você nessa missa: ei, vem para cá. Vem ver a linda mansão que eu preparei para você no céu. Coloquei uma mesa no centro da tua casa no céu, e lá tem a tua refeição predileta. A tua casa tem um defeito, ela não tem lâmpada. A tua casa não tem lâmpada porque lá já não faz noite, porque diz o livro do Apocalipse que o Cordeiro é a lâmpada da cidade. Você jamais experimentará a noite no céu. E Jesus começa a dizer para você: olha, infelizmente a tua vizinhança não é tão boa. Você vai morar de frente com Santa Terezinha, do lado de Frei Galvão. Do outro lado está o Padre Pio. E na rua de baixo da Santa Teresa de Calcutá, eu separei este lugar para você. Coloquei as flores que você mais gosta e o perfume que você mais gosta. Tudo isso eu fiz por você. Se você olhar na tua casa do céu, está um tapete com linhas de ouro escrito o teu nome e o teu sobrenome. E eu quero que você compreenda por que eu estou falando disso. Porque poucas e raras são as vezes que o sacerdote pode falar de maneira tão detalhada sobre o céu. O céu existe. O céu não é uma anestesia para os teus problemas. O céu é uma realidade sobrenatural, metafísica, real e concreta. O céu existe e Deus nos chama para morarmos lá. Por favor, mães, levantem as mãos. Mães, nós já sabemos que vocês têm filhos prediletos. Podem abaixar a mão. Mães, não existe nada aqui embaixo, não existe nada aqui embaixo que seja mais forte que o amor de vocês. O amor de mãe é uma coisa meio doida, viu? Por quê? Os filhos pegam uma folha, fazem um garrancho horroroso, diz que são vocês e vocês falam que lindo. Os filhos pegam o chinelo de vocês, colocam um macarrão que você não vai reaproveitar, entrega para você dizendo Feliz Dia das Mães, você, ai meu Deus. O amor de mãe é uma coisa tão forte que uma galinha enfrenta uma cobra para salvar os ovos. Por mais que a uma picada a peçonha da cobra possa matar a galinha. Sim ou não? Agora, olha para mim.
O céu é tão bom que se uma mãe for para o céu e o filho ficar esperando aqui embaixo, ela não consegue sentir saudade. Porque o que é saudade? Tristeza por ausência. No céu não tem ausência, no céu só tem presença. O céu é tão bom que o mesmo maior sentimento nesta terra não se compara com a alegria que se experimenta lá. Por isso, deixa eu dizer para você, para de se matar correndo atrás de hora extra e começa a vir para a missa de domingo. Para de se matar dando um brilho na tua casa. Não estou falando para você ser relaxado e relaxada, não. Mas para de ficar passando tanto pano no seu chão e começa a passar a mão no seu terço. Calma, a louça não vai correr, você não percebeu ainda? Ela sempre te espera. Deixa a louça lá, mas primeiro vai rezar. Deixa a panela lá, ela vai te esperar. Ah, ela vai te esperar, não tenha dúvida. Mas enquanto a panela te espera, não deixe Deus te esperando. Porque toda vez que você reza, você experimenta um pedaço do céu na sua casa e na sua alma. Algumas pessoas não gostam das minhas homilias e está tudo bem. Mas eu nunca vou deixar de te provocar para que você queira viver uma vida convertida. Não tem coisa pior do que alguém fazer um presente personalizado e receber desprezo. Por exemplo, não que eu quero isso, tá? Em nome de Jesus, é só um exemplo. Quando você vai dar uma toalha personalizada para... É sério, viu? Eu não quero não. Deixa eu dizer. Eu não aguento mais receber toalha, viu? Gente, eu tomo banho, viu? Vocês são muito sem a criatividade para dar presente para padre. É sempre toalha com o nome do padre escrito. Eu já entendi. Estou tomando banho. Amém? Então, por favor, eu só vou dar um exemplo, mas não me dê toalha com o meu nome. Até porque alguns de vocês erram. Eu tenho uma toalha Padre Kennedy. Quem é esse? Não sei. Mas eu tenho uma toalha Padre Kennedy. Quando eu vou usar, eu falo, eita, Kennedy. Vamos lá. Vamos lá, Kennedy. Vamos usar essa toalha. Coitado, o tecido não tem culpa nenhuma. Também não é quem bota Kennedy em nome de filho, mas amém. Quanto mais um presente é personalizado, mais ele demonstra afeto. É triste se você me chamasse para jantar na tua casa e você bordasse uma toalha com meu nome, separasse o meu lugar na ponta da tua mesa, fizesse todos os meus gostos, no final dissesse, desculpa, estou cansado e não quero ir. Como você se sentiria? Triste, correto? É assim que Deus se sente quando os seus filhos não vão para o céu. Ele preparou uma casa, um lugar, uma vizinhança, uma veste, uma coroa, um cetro, e eles decidiram com a própria vida ignorar este presente. Esse risco pode ser real se você somos um Felipe. Calma, viu, meu filho? Em nome de Jesus. O cerimoniário é Felipe. E o azar. Quem é Felipe? Felipe é alguém que caminha com Jesus e não entendeu o que Jesus está dizendo. Irmãos, eu quero ler de novo, porque isso foi formidável. Jesus diz o seguinte para Felipe: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e os vistes. O que Jesus está dizendo? Se vocês me conhecem, vocês também conhecem o Pai. Porque quando vocês me veem, vocês estão vendo o meu. O que Filipe diz em seguida? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pedro deve ter feito, não acredito. Ele não falou isso. João falou, ele falou. A tal ponto de Jesus dizer: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Comunidade Frei Galvão, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Comunidade Frei Galvão, há tanto tempo vos alimento com corpo, sangue, alma e divindade e ainda não me conheces? Você percebeu que existe uma possibilidade real de você estar na igreja de Cristo e não estar no Cristo da igreja? Você pode fazer parte da igreja, você pode ter anos de paróquia. Aliás, a expressão que passa pela boca de alguns é: Padre, eu estou aqui desde o tempo que tudo era mato. Pois é, você pode ter anos de comunidade e não ter minutos de tempo de oração dedicado a Deus.
Porque quando você reza, o Senhor te explica o que está oculto. Felipe queria ver o Pai e não entendeu o que o apóstolo já nos dizia, que Jesus é a imagem visível de um Deus que é invisível. Queridos irmãos e irmãs, tomemos cuidado. É muito, mas muito possível que você esteja aqui há um bom tempo, que você bata a carteirinha aqui no horário da missa das 18 e ainda não tenha entendido que o que Deus quer de você é muito mais fácil do que você imagina e é muito mais precioso. Deus quer o seu tempo. E com o seu tempo, Ele quer a tua oração. E com a tua oração, Ele quer a tua fé. E com a tua fé, a tua esperança. E com a tua esperança, a tua caridade para com Ele e para com os outros. Termino esta homilia, queridos irmãos e irmãs, pedindo às senhoras e senhores, vamos viver uma vida reta. Eu sei que algumas palavras que digo doem muito, mas uma cirurgia também dói bastante. Geralmente, uma cirurgia de alto risco, a pessoa pode receber uma anestesia. Desculpa, eu não tenho anestesia para poder pregar. Eu sei que algumas coisas te machucam mesmo, mas eu garanto, no céu, tudo terá valido a pena. Eu vou dizer, tá vendo? Não falei? Eu vou dizer para você bem baixinho. Tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Vou cutucar você e falar, chegamos. Igreja, presta atenção nisso. O importante é chegar. Eu já conversei com Deus. Falei, Senhor, vamos bater um papo aqui. Quando chegar a minha vez, primeira coisa, dá férias para São Pedro, que ele trabalha demais. Coloca o estagiário no lugar. Segundo, se o senhor puder, deixa a Virgem Maria abrir uma porta secreta nos fundos. Eu não quero entrar pela porta da frente, não quero. Senhor, eu só quero entrar. Se o Senhor não cumprir mais nenhum desejo meu, tudo bem, mas um só eu peço que o Senhor cumpra. Quando eu morrer, me coloca no céu. Pode ser que eu não realize os meus sonhos aqui embaixo, mas o céu terá valido a pena. Ei, você que quer estudar para passar numa prova, eu sei que você sonha em de repente passar por aquele trote, sabe? Raspar a cabeça, vão passar tinta guache no seu braço, vão pintar sua camiseta com spray. E isso vai ser lindo. E de repente você vai ter um lindo diploma na tua parede. Mas isso em comparação ao céu é palha. Porque entre um diploma na tua parede e você no diploma do céu, vá para o céu. Entre um diploma na tua parede e você sendo funcionário não do mês, da eternidade lá no céu, vá para o céu. É engraçado, nós estudamos e passamos noites acordados para passar numa prova, mas não gastamos 20 minutos por dia para passarmos na prova que definirá se vamos para o céu ou não. Por favor, vamos viver uma vida reta e uma vida santa. Sim, quem viu Cristo vê o Pai. Quem comunga na Eucaristia do Filho, também comunga do Pai. E que Jesus Eucarístico possa ser o nosso combustível para o céu, lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em